mesmo que alguém se apresente em dizer que está vindo pela primeira vez, é só aqui, no recinto fechado da nossa casa. Por quê? Na vida que nós estamos levando, esta vida que é a vida material para nós e espiritual conosco, nós estamos convivendo e esta convivência nos faz, muitas vezes, reencontrar-se em locais diferenciados deste. Mesmo sendo aqui o local de reencontro no período do sono, por exemplo, com todos nós, ele é diferenciado. É o mundo espiritual. Então, não tem mais esta postura material que nós temos agora. Só parece. Mas nós vamos fazer um comentário do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem que é conhecidíssima para os estudiosos do Evangelho. Trata-se de pagar o mal com o bem, amar os vossos inimigos. É no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo que está. Lá em Mateus está no capítulo 5, versículo 5, de 20 até 43, 47. Em Lucas ele está no capítulo 6, 32 a 36. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Mas hoje é um dia que nós estamos com uma disposição melhor. Nós estamos facilitando o nosso entendimento em nós apresentarmos de vez em quando ao estudo do Evangelho, ou a gente ainda continua na letra? A doutrina espírita veio num tempo certo e prometido por Jesus, na condição de consolador, do outro consolador. Mas aquele primeiro consolador que nós tivemos lá, Jesus, esta informação veio dele naquele momento. Os evangelistas, eles transformaram a palavra de Jesus em letra. Está aqui, as letras na palavra de Jesus foram transformadas em letra. Mas o tempo andou, 1800 anos, um pouco mais depois daquilo lá, Kardec aparece com a codificação da doutrina espírita e nos afirma: é preciso que saiamos da letra. Busquemos o espírito da palavra, porque a letra mata, mas a palavra vivifica. Então, nós precisamos de buscar o espírito da palavra que está aqui. No trabalho de hoje, nós vamos lembrar o trabalho de quinta-feira da nossa irmã Neiva, aqui, dia 18. No final do seu trabalho de informação, ela falou do movimento que está acontecendo agora no nosso país, no mundo. E ao terminar o trabalho, nós fomos para um outro trabalho, que ela também participa dele, e lá nós tivemos uma mensagem. Um poeta se atreve a vir, através de uma médium que está aqui presente também, e nos dizer que o nosso tempo é de reconstrução. Lembra disso, né? É reconstrução agora. Porque a gente não precisa ficar muito aflito com o que está acontecendo. Porque para reconstruir é necessário que se tenha material novo. É preciso que haja demolição. Na lei eterna, que é estabelecida pelo Criador para todos nós, tem a lei de destruição, a lei de justiça. E nós precisamos observar como Deus, sendo sabedoria absoluta e inteligência suprema,
não poderia criar criaturas débeis. Somos todos nós inteligentes. Só precisamos aproveitar isso ao nosso favor. Hoje, nós lembrando o trabalho da Neiva, nós vamos fazer também a nossa convocação aqui agora. Cada um de nós que aqui veio hoje, pode parecer que é simples vir a esta casa, a um reencontro de estudo do Evangelho de Jesus, pela uma programação que ocorre aqui todos os dias, pela espiritualidade que lida com o processo educativo nosso, educacional, evangélico ou evangelizador para nós. Esse movimento, ele é de origem divina. Porque quando Jesus pega os seus discípulos, que prepara-os e pega-os e encaminha para a lida, ele diz, ide e ensinai. É um dever todos nós. Então, Sebastião Marte, neste recinto que nos abriga agora, ele tem esta disposição e por isso traz a todo dia nesta casa informações que servem ou podem servir a nós para a nossa evolução espiritual. E também para o nosso manuseio diário na nossa convivência com o mundo que está nos abrigando agora. Convite. Não foi por acaso que nos encontramos aqui hoje. Como falamos antes, pode até parecer simples vir à casa de Sebastião Marte desse dia, não é? Nós estamos aqui sob um convite, nós estamos convidados e aceitamos esse convite quando se dispusemos a vir aqui hoje, para prestar um socorro, para prestar um atendimento, para compreender a nossa posição no mundo, pode ser. Nesse sentido, todos nós somos os instrumentos que estão aqui, para que os espíritos trabalhadores, benfeitores, incansáveis trabalhadores da seara do Jesus, possam atender a esta multidão que aqui se encontra. Porque assim, quando nós nos reunimos nesta casa, e já falamos isso outras vezes, nós falamos assim, estamos reunidos em nome de Jesus. Olha só, quando Jesus, em qualquer lugar que Jesus se apresenta, é uma multidão de criaturas que estão junto, mas uma multidão muito grande. Se nós estamos dizendo que estamos aqui em nome de Jesus e cremos que a presença dele é aqui conosco agora, aqui está uma multidão de criaturas buscando dele o auxílio. E como Jesus pode auxiliar a estas criaturas hoje aqui, que vieram em busca do auxílio nesta casa, nesse dia? Na época em que ele estava fazendo no Sermão do Monte, uma grande multidão estava lá a escutá-lo, mas não tinha alimentação para tantos. Discípulos chegaram a ele preocupados e falaram, Senhor, despeçamos o pessoal, não temos alimentação para eles. Calma, o que tens? Alguém oferece a ele 2 pães, 3 peixes. Era o que tinha para aquela multidão. Ele manda que se assentem todos. E resumo da história é, ao final disso, sobraram ainda alguns cestos de alimentos daqueles 3 migalhas que aquelas criaturas trouxeram para Jesus. Hoje Jesus espera de nós que ofereçamos a Ele alguma migalha, qualquer uma que seja de nós, para que Ele possa suprir a necessidade dos famintos da informação, da sabedoria, e muitos que estão sofrendo dores grandes. Porque a multidão que está presente conosco é grande, é necessitada. Nós estamos vendo, ontem nós tivemos na nossa cidade, aqui em Brasília, a capital do país, um desprezo pelas informações divinas, um desprezo pelas orientações de Jesus, um descuido enorme das autoridades, que somos todos nós, para decidir no que fazer em nossas vidas,
quanto mandando ou sendo mandado, reivindicando ou sendo reivindicados. A incompreensão nossa de tamanha é que nós causamos danos ao que não é nosso, em benefício de nós próprios, diz nós dizemos isso. Cada um daqueles que está ali está com um propósito de reforma, de melhorar alguma coisa. Mas o que está querendo melhorar, destruindo antes? Precisa que tenha o material. Quem apresentou a proposta de reforma? Consciente e disposto a participar e fazer? Não. Mas nós vimos aí uma baderna desorganizada para reivindicar a saída, a mudança. Mudança de quem? Sair quem? Quem precisa sair de nós somos nós, que não aprendemos ainda a conviver conosco mesmo e damos direito a quem não tem direito. Queremos o direito que não temos nele, nem pertence a nós. Administrar são para aqueles que são preparados para administrar. Nós, os outros, temos que ser administrados ainda. Mas mesmo assim ainda resistimos à administração que chega para nós. Nesse momento que passa o mundo, nessa revolução que ocorre na cabeça de todas as criaturas, encarnados e desencarnados, a multidão em desespero que está funcionando no invisível para nós, na tremenda escuridão, na ignorância dos conhecimentos divinos, correndo ainda com medo da luz, não se aproximam e nem deixam que ela se aproxime dos outros. Por quê? São ignorantes de si mesmos. Irmãos que estão desprovidos dessa roupagem há milênios, sem coragem de vir e prestar o seu trabalho, assumir a sua responsabilidade, reconstruir o seu passado. Não, reconstruir um futuro decente, honesto, para servir a Jesus, que é quem nos abriga com o seu amor. Imaginemos nós, cada um de nós, só estamos aqui agora mesmo, recebemos de Deus a vida, essa vida que não acaba, somos criados para a eternidade. Isso já se fala com facilidade. Mas qual é a eternidade que eu estou querendo? Numa época em que nós podíamos decidir, apresentaram-nos Jesus e um malfeitor, Barrabás. E a escolha não foi boa, porque nós escolhemos o malfeitor, nós escolhemos o Barrabás, o homem da briga, da guerra, o homem que não tinha raciocínio normal, a fugir da inteligência, do amor, daquele que vem nos abrigar com amor. Olha as nossas escolhas como é que estão sendo. Mas agora, nesse instante que estamos aqui, façamos agora a nossa escolha. Quando ou em que lado nós estamos? Nós estamos neste momento com Jesus, pensando no auxílio do mundo, enviando com a nossa mente, que o raciocínio, o pensamento, essa mente que nos faz isso, ele tem uma força que nós não conhecemos. Jesus diz que se tiveres a fé como um grão de mostarda, transportará montanhas. Essa força do pensamento que o Criador nos deu, é um movimento tão simples e é só nosso. Se nós começarmos a pensar agora, todos nós juntos aqui, com essa gama de trabalhadores, caravaneiros que estão aqui trabalhando na assistência dos que buscaram auxílio hoje. Por cada um de nós será atendido uma falange inteira. E ainda sobra, como sobrou,
as cestas de alimento naquele dia com Jesus, para atender aqueles outros que estão lá fora, sem a coragem de buscar os ensinamentos de Jesus, por exemplo, a entrar numa casa de oração, num templo que se dispõe ao abrigo do conhecimento para quem busca, o atendimento das almas, aqueles que ainda são sobrar desse alimento que nós podemos ofertar ao nosso Jesus, ao nosso querido irmão Senhor Jesus. Disso sobra alimento para alimentar a incompreensão daqueles lá, fazendo com que eles melhorem o seu raciocínio e busquem a paz, a compreensão. Pode-se reivindicar, sim, reivindica a tua consciência, a elevação do que tu tens em ti hoje, reivindica isso, tira de dentro de ti, para dar a quem não tem. A ignorância está presente em nossas vidas desde que estamos na terra. Quantos são aqueles que vieram nos tirar disso? Se esforçaram para que nós possamos sobreviver a nós mesmos. Mas Jesus, na sua sabedoria, com o seu amor tão forte por esta humanidade presente, promete: eu pedirei ao Pai que vos enviarei um outro Consolador, e este sim ficará convosco. O outro Consolador será o quem? Quem é o outro Consolador que surgiu após Jesus? Senão o Evangelho que Jesus trouxe. Jesus trouxe o Evangelho, disse lá, falou todas as coisas necessárias que precisavam ser ouvidas, e por quem quisesse ouvir, pudesse. Mas o Evangelho é escrito, a Bíblia foi escrita, foi traduzida, foi melhorada, deixaram muitas coisas de lado, mas na letra. O Evangelho não. Quando Kardec nos observa que tenhamos agora sim uma fé raciocinada, não mais aquela fé sem consciência, que nos envolvemos na ingenuidade maior, desprezando o real do irreal que está presente. Quando perguntaram a Sócrates, já na prisão, véspera do seu confinamento, sua morte, não tens medo? Não tens aflição porque vai passar por essa dificuldade? Aí ele fala: o ser ou o não ser? Como é que vocês estão querendo? Vocês estão perguntando ao ser ou ao não ser? O corpo, a matéria, ainda naquela compreensão, tudo era filósofo, tudo filósofo, exato. Ficaram, esta informação, esta resposta de Sócrates ficou pela humanidade um tempão, sem resposta. Ser ou não ser? Sócrates não estava preocupado com o corpo que perece, que é de verdade preciso ser destruído, reconstruído. Nada se perde, nem nessa matéria após a morte. Não. Ele estava consciente do ser que vive, que é a alma, o espírito que vivifica, o espírito que permanece vivo. Aqui agora, nesse instante, nós estamos aqui com uma assembleia de criaturas que estão desprovidas da roupagem física, trabalhando, suando a camisa, se juntando a nós, pedindo a nossa cooperação, a nossa compreensão no atendimento que essa casa se dispõe a fazer hoje. Qual é a nossa disposição mesmo? Estamos convictos
de que isto está acontecendo agora? Muitas vezes temos dúvidas, sim. É normal que tenhamos dúvida. O que nós não podemos é deixar que a dúvida supere a nossa vontade de acertar. Se Jesus diz que seu reino não é deste mundo, nós podíamos também imaginar que também nós não somos deste mundo. Nós precisamos crer que somos seres eternos e que viveremos sempre. Mas queremos também entender, podemos e precisamos entender que esta matéria não vai continuar sempre. Ela será matéria, de novo, em outras construções, não como agora está a me servir. Este corpo nunca mais eu terei ele deste jeito, nessa condição. Mas outros usarão essa matéria, o que tem aqui, os recursos materiais que aqui estão. Exemplo muito lindo de se falar, Jesus. Jesus, quando sepultam o corpo de Jesus, e dias depois que vão lá procurá-lo, não encontraram nenhum vestígio daquele corpo. Jesus desintegrou seus recursos materiais todos. Por quê? Ele sabia fazer isso. Nós estamos lutando pelos recursos materiais, pela matéria e querendo ficar nela a todo custo. E por isso, aquilo lá que está acontecendo. Uns inconformados porque estão no prejuízo disso. Outros com a cabeça a mil porque não acertaram. E não compreendem que não deveria ser assim. Nós já na Casa Espírita, num dia especial como estamos aqui agora, numa quinta-feira maior. Quinta-feira maior, dia de oração, né, Neiva? Todas as quintas-feiras são maiores se a gente estiver atento ao nosso dia, porque todos os dias são grandes, muito grandes. Ao respirar de manhã, precisamos acreditar que Deus está soprando o seu hálito divino no ar que recebemos e agradecê-lo. Quando podemos ver o mundo que está aí claro, na manhã do dia, precisamos entender que é a luz divina clareando o nosso beco, a nossa estrada, para não cair na vala. Mas nós fazemos isso alguma vez na nossa vida, agora, presente mesmo, estamos já usando esse recurso que é divino em nós. Por isso é que esta casa se dispõe, mantém esse processo de estudo. A equipe, a falange, esse grupo grande que é de Sebastião Marte, temos informação de que é em torno de 10.000 trabalhadores que trabalham constantemente nesta casa para atender à necessidade dela, ao socorro dos outros. Nós estamos junto disso, precisamos saber que estamos e valorizar o nosso tempo aqui. Esse minuto, esses 10 minutos, esses 40 minutos, 45 minutos que passamos aqui, eles devem ser valorizados por nós muito, porque é daqui que nós estamos tirando o nosso recurso para aliviar o nosso peso, a nossa carga. Jesus, ele fala, o meu jugo é leve, é brando, meu fardo é leve, meu jugo é brando. Nós não estamos ainda pensando que podemos fazer as coisas por nossa conta. Vamos aprender a seguir a orientação de Jesus. Ele simplesmente convida, não estabelece uma lei dura que tenha que se fazer tal ou não. Não. Ele simplesmente convida, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados ou aflitos em qualquer situação, e eu vos aliviarei.
Vinde a mim, mas Jesus está onde? Onde eu encontro Jesus? É uma boa pergunta para nós. Uma mulher muito religiosa, ela era atenta às informações bíblicas mesmo, era cuidadosa. Aí ela tem a informação de que Jesus ia visitá-la. Naquele dia ela amanheceu cedo, logo arrumando a casa, deixou tudo limpo, muito especial. Daí um pouco chegou uma mãe com 2 crianças, pediu um abrigo para dar banho naquelas crianças. Não, minha filha, hoje não posso. Hoje eu espero uma visita muito importante. Não posso. Aí a moça foi embora. Daí um pouco chega um idoso, quase caindo, pedindo a ela: deixa-me repousar um instante na tua casa, porque eu estou muito fraco. Não posso, hoje não, no outro dia eu faço. E ele foi embora. Daí um pouco vem mais alguns e pede alimento, porque estavam famintos. Mas ela não pôde atender, porque ela não tinha tempo para isso. Ela estava esperando a visita de Jesus. Era muito mais importante para ela. Só que ao final da tarde, Neiva, diz a história, quando ela está lá já pensando que não, Jesus não veio, não cumpriu sua palavra. Ela vê ele passando lá embaixo da rua. E ele passa, é aqui. Mas ele não ouviu, foi descendo. E ela saiu atrás. Quando chega lá, encontra Jesus no meio da necessidade. Daqueles que tinham passado por lá. Para ela assistir, e ela não assistiu. Jesus estava passando antes para ver o que ela tinha para ofertar para ele. Ele não pôde entrar na sua casa, não pôde se apresentar a ela, porque ela não tinha recursos nenhum, ela queria fantasias, não as trabalho, disposição de servir. Nós, meus irmãos, buscas e achareis, batei e vos abrir-se-á. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados ou aflitos, e eu vos aliviarei. É a promessa de Jesus para nós. Muito boa noite e bom trabalho.